Existe um Deus que nos amou, continua nos amando. Um Deus que se faz presente em nosso meio. Um Deus que se colocou dentro de nós. Existe um Deus que um dia voltará. Um dia Ele andará em nosso meio. Um Deus que nós poderemos abraçá-lo. Existe um Deus vivo. Senhor, encontre nessa comunidade, nesses corações, Pai, verdadeiros adoradores, pessoas, Pai, arrependidas de si mesmas e que desejaram e desejam todos os dias correr atrás de Ti, Jesus, porque nada temos senão o Senhor, nada somos senão em Ti, Jesus. Portanto, nos afaste de nós, Pai, nos leve mais para perto de Ti. Senhor Jesus, essa igreja é Sua. Então nós clamamos que o Seu Espírito Santo continue nos alimentando com o Seu poder, com a Sua presença, pois é o que nós queremos, Pai. É o que nós desejamos. Senhor, eu te peço que nesse momento, onde a Sua palavra vai ser proclamada, Pai, eu te peço que o Seu Espírito Santo ilumine os corações, toque os corações, Pai. Que o Seu Espírito Santo ainda esteja andando em nosso meio. Que o Seu Espírito Santo esteja derramando revelação do alto acerca de Jesus em nossos corações, Pai. Nós te pedimos, Pai, clamamos, fale conosco, pecadores miseráveis, fale conosco, pecadores que dependem totalmente do Senhor. Nós clamamos pelo Seu toque, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar, estar na casa, estar nessa comunidade com os nossos irmãos, poder levantar nossas mãos, chorar diante da presença do Senhor. Isso é maravilhoso, tremendo. Mas o culto ainda não acabou. Existe uma parte extremamente importante, que é a ministração da palavra, que é o momento que nós abrimos nossos corações para serem de fato impactados pelo Espírito Santo, para recebermos a revelação do alto, aprendermos mais de quem Jesus é, para que nossas atitudes mudem, para que nosso estilo de vida e nosso foco de vida mude. A gente está na série de mensagens falando acerca das parábolas de Jesus, e a gente tem aprendido grandes lições dessas parábolas. É importante a gente já começar esse momento entendendo um pouco mais sobre as parábolas e a forma de interpretação, de entendimento dessas parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus contou e que tem na Bíblia para a gente poder ler, aprender. E por muitas vezes a gente escutou interpretações erradas e, portanto, aplicações erradas acerca das parábolas em nossas vidas, porque muitos interpretam as parábolas de forma alegórica, começam a alegorizar cada elemento que contém nas histórias que Cristo contava, mas a forma da gente ler a parábola é muito mais simples do que isso. As parábolas contadas por Jesus eram na intenção de ensinar lições para a gente. Então, sempre quando a gente for ler uma parábola, uma história de Jesus, a pergunta deve ser feita da seguinte maneira: o que Jesus quer me ensinar? O que Jesus queria ensinar os discípulos com essa parábola? E não o que essa pedra significava, e essa pedra, e essa areia. Isso não cabe nas parábolas. E eu estou falando isso porque, de fato, a parábola que a gente vai conversar hoje é uma parábola
por muitas vezes entendida de uma forma equivocada. A parábola das 10 virgens. Alguém já leu, já ouviu falar dessa parábola? Amém, uma galerinha já ouviu. Então, eu queria já convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia em Mateus 25, é onde contém a parábola das 10 virgens. Para a gente poder entender as lições que Jesus queria nos passar com essa parábola, é preciso a gente entender em qual contexto essa parábola está inserida. Essa parábola, ela faz parte de um contexto que se inicia em Mateus 24. Ela está em Mateus 25, mas ela faz parte de um contexto, de uma fala que Jesus iniciou em Mateus 24. Faz parte do discurso do Monte das Oliveiras, ou o sermão escatológico de Jesus, o sermão sobre o fim dos tempos. Essa parábola, ela é muito interessante porque ela fala sobre o dia do Senhor, o dia que Jesus voltará, o dia que Jesus irá voltar dos céus para poder andar em nosso meio e reinar nessa terra. Então eu queria ler primeiramente os primeiros versículos de Mateus 24 para a gente entender esse todo no qual essa parábola está inserida. Mateus 24, verso 1. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram. Essa é a pergunta importante que a gente precisa prestar atenção. Diga-nos, Senhor, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então é mediante essa pergunta dos discípulos que Jesus vai iniciar esse discurso. E depois, posteriormente, vai chegar na parábola das 10 virgens. E Jesus responde às perguntas dos discípulos, falando acerca de basicamente 2 temas. O primeiro era sobre a queda de Jerusalém, ali no ano 70, um pouco depois da morte de Jesus. E o segundo tema é sobre a sua vinda e o fim de todas as coisas. E Jesus vai responder às perguntas dos discípulos, deixando uma exortação à sua igreja, aos discípulos e a nós. E a exortação de Mateus 24 e Mateus 25 aqui na Bíblia é deixar claro aos leitores e à igreja do Senhor a aguardar o retorno de Jesus. E no meio desse tempo de aguardo, viver de forma responsável, compassiva e corajosa, enquanto o Senhor não volta. Jesus, ao proclamar essas verdades no Monte das Oliveiras, em Mateus 24 e 25, ele estava querendo basicamente dizer: eu vou voltar, e eu preciso que vocês aguardem, com fé e esperança, com uma vida santa, até esse dia do meu retorno. Jesus diz que no fim dos tempos, aqui em Mateus 24, haveria guerras, fome, o aumento do pecado, falsos mestres, mas também muita pregação do Evangelho e aumento das missões. E após profetizar todos esses acontecimentos, ele conta parábolas, histórias, para nos ajudarem no entendimento e termos clareza acerca de como aconteceria esses detalhes acerca do fim. Lendo histórias de Jesus em Mateus 24, aprendemos grandes lições para mim e para a sua vida. Como no verso 36, que Jesus vai dizer: ninguém sabe o dia nem a hora. É uma lição importante para eu e você poder aprender. A pandemia está aí, Jesus vai voltar esse ano. Não, Jesus vai voltar em tal data. Algo que a gente aprende aqui no discurso de Jesus é que ninguém sabe o dia nem a hora. Outra lição que Jesus vai nos ensinar no verso 42 é: portanto, vigiem.
Se tem algo para vocês fazerem durante a espera do meu retorno, é vigiar, se preparar. Outra lição que a gente aprende: estejam preparados, no verso 24. No verso 48, o servo fiel é aquele que faz um bom trabalho longe do seu Senhor. O servo fiel, o cristão fiel, é aquele que mesmo distante do Senhor, aguardando a vinda dele, está trabalhando e perseverando na sua vida diária. São lições que Jesus nos ensina acerca do fim dos tempos. E aí nós chegamos na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Parábola essa que nos traz grandes e importantes lições, principalmente acerca do nosso estilo de vida, o estilo de vida do cristão, o estilo de vida do cristão verdadeiro, que nos ensina a maneira correta de nos portarmos esperando o dia final, o dia do Senhor. Se a gente pudesse resumir a Bíblia, se a gente pudesse resumir toda essa Bíblia, se a gente pudesse resumir o plano de Deus em algumas etapas, essas etapas seriam a criação do cosmos, do mundo, da humanidade. Posteriormente a queda, quando o homem peca e se rebela. Depois, redenção, criação, queda, redenção, onde Jesus vem e se encarna para redimir o povo do pecado. E por último, a consumação, o final de todo tempo. Nós já passamos, eu e você. Se a gente olhar para trás, para a Bíblia, ficou para trás a criação. Deus já criou o mundo da humanidade. O homem já pecou, Adão e Eva já pecaram no jardim. Jesus já veio a primeira vez para poder redimir o povo. O que falta? A consumação. Se tem um povo que está mais próximo da vinda de Jesus, esse povo somos nós. Porque já ficou para trás a criação, a queda e a redenção. Nós estamos aguardando a consumação. Nós estamos nessa etapa do que o que falta é apenas Jesus voltar. Então eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vai voltar. Amém. Amém. Essa deve ser a nossa resposta. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai voltar, isso é um fato, e que a gente se esquece. Quem já assistiu The Chosen ou alguma série ou filme que mostra Jesus andando com os seus discípulos, é algo tremendo, porque a gente coloca Jesus num patamar tão distante, tão impessoal. Mas quando a gente olha para séries como The Chosen, se você não sabe que série é essa, procure, é uma série abençoada, e mostra Jesus andando no meio da humanidade, chamando Pedro, chamando Mateus, chamando os apóstolos para poder andar junto, abraçava, chorava. E assim como Jesus veio uma vez, Ele vai voltar a segunda vez, e Ele vai andar no meio de nós. Jesus vai voltar como um homem e andar nessa terra. E é algo que muitas vezes a gente deixa de pensar. Isso é um fato, Jesus vai voltar. E eu queria ler a parábola com vocês para a gente entender melhor e aprender quais lições nós podemos aprender. Mateus 25, verso 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas levaram óleo suficiente para as lamparinas, não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: ei, por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos tempo suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês.
Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola é muito curiosa. Eu lembro que às vezes que eu li essa parábola, eu ficava intrigado. Eu ficava pensando: poxa vida, o noivo provavelmente deve ser Jesus, porque a gente sempre associa a palavra noivo com Jesus. Mas o noivo ia casar com 10 virgens? Curioso. Eu ficava pensando, não entendia nada. Eu ficava: puxa vida, haviam 10 virgens, 10 mulheres para poder casar com esse noivo, mas 5 se prepararam, 5 não, e ele casou só com as que estavam preparadas. E na verdade, essa é uma leitura totalmente errada, que Jesus não estava querendo dizer nada disso. E para que a gente possa entender, a gente precisa mergulhar naquele contexto, entender o que Jesus estava querendo exemplificar com essa história. Ele estava contando uma história acerca do quê? Jesus aqui, ele estava desenvolvendo essa história do casamento judaico da época. E como funcionava o casamento judaico dessa época? Era basicamente da seguinte forma: o noivo, ele saía de sua casa. É assim que funcionava o casamento, preste atenção. O noivo saía de sua casa com os amigos íntimos, a fim de ir para a casa da noiva, para lá encontrar com a noiva, porque era na casa da noiva que haviam as cerimônias. E logo após as cerimônias na casa da noiva, havia uma procissão nas ruas, ao anoitecer, de volta para a casa do noivo. Então o noivo saía com os amigos íntimos em direção à casa da noiva, chegava na casa da noiva, haviam cerimônias lá acerca do casamento, e depois ia todo mundo para as ruas fazer uma procissão de comemoração ali, voltando para a casa do noivo. E é interessante que as 10 virgens citadas aqui no texto eram 10 damas que usassem a sua própria tocha, a sua própria lamparina. E existia um entendimento de que quem não estivesse com a tocha, ou quem não estivesse com óleo suficiente para abastecer aquelas lamparinas, provavelmente eram penetras naquela festa. Eram arruaceiros que estavam fazendo baderna naquela comemoração de casamento, podendo ser até ladrões. Então, as pessoas preparadas para a cerimônia levavam tochas e óleo para abastecer essas tochas. Quem não tinha, provavelmente não fazia parte daquela cerimônia. Eram arruaceiros ou até mesmo ladrões. Entendido então o que Jesus estava falando, e o verdadeiro cenário que agora estava passando na cabeça dos discípulos, que Jesus estava falando isso para os discípulos, e agora a gente já entendeu a mente dos discípulos imaginando: isso aí é um casamento que acontece dessa maneira. A pergunta nossa deve ser: o que Jesus queria ensinar com essa parábola? O que Jesus queria ensinar com essa parábola, e o que nós, Filipão, temos que aprender nessa noite com essa parábola? Lembrando que a gente viu no contexto de Mateus 24 que Jesus estava falando acerca de fim dos tempos. Jesus estava falando acerca da volta dele, do dia da consumação. O assunto com os seus discípulos era o dia final, o dia que Jesus voltaria. E em cima desse contexto, eu creio que a gente consegue aprender pelo menos 3 lições em cima dessa parábola. A primeira lição que a gente consegue aprender é: pode ser que Jesus demore. A segunda lição que a gente precisa entender nessa noite é que só será salvo aquele que se preparar até o último dia.
E a terceira lição que a gente precisa aprender nessa noite é que a preparação não pode ser emprestada. Agora, para o noivo, a gente conclui que o noivo demorou, porque elas até dormiram, às 10 dormiram, o noivo demorou para chegar à casa da noiva. E é provável que em Mateus 24:36, Jesus diz: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. No verso 42 vai dizer: portanto vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Jesus, ele é enfático no discurso dele, em afirmar sobre a sua volta: eu vou voltar. Mas a grande mensagem para os seus discípulos e para nós, nessa noite, sobre a volta de Jesus, não se resume a quando, ou a qual data, ou onde. A grande mensagem para nós, sobre a volta de Jesus, é o vigiar, é o se manter firme até o último dia. Jesus diz que nem mesmo Ele sabe o dia do seu retorno, somente o Pai. E que por isso essa questão do dia, da hora, do momento, não é o mais importante. O mais importante é o estilo de vida que nós teremos até esse dia chegar. Esse é o ponto de Jesus, ao dizer que talvez o noivo demore para voltar. Não é importante que vocês fiquem buscando datas, momento. Jesus vai voltar naquele ano, Jesus vai voltar nessa época. Ainda que nós tenhamos sim que olhar para a Bíblia, interpretar os sinais, interpretar momentos, etapas, mas Jesus deixa claro que o ponto mais importante não é esse. O ponto mais importante é: se prepare para o dia da minha volta. As virgens, as donzelas, as mulheres, as 10, sabiam que o noivo viria. Porém, as virgens que foram consideradas prudentes, não foram aquelas que acertaram ou se preocuparam com o horário que o noivo chegaria. As consideradas prudentes não foram aquelas que acertaram a data, o horário e o momento. As prudentes foram aquelas que estavam preparadas e prontas para qualquer que fosse o horário que o noivo chegasse, porque elas falaram: o noivo vai chegar, não importa o horário, porque se ele demorar, eu vou levar óleo para manter a lamparina, eu vou levar óleo para que eu me mantenha preparada. Essas foram as prudentes. Portanto, meus irmãos, Jesus voltará. E a nossa grande preocupação não deve ser quando ou em que momento Ele voltará, mas sim se estamos vivendo um estilo de vida que o agradará, independente do momento que Ele vier. É sobre estilo de vida e não sobre data e hora. Pois a segunda lição que essa parábola nos traz aqui nessa noite, nesse texto, é que só entrou no banquete, só foi comer e ceiar, aproveitar o momento com Jesus, quem havia se preparado. O cristão salvo é o que persevera, vigia e se prepara até o último dia. O cristão que entrará no banquete é o que tem o estilo de vida da constante perseverança e da constante preparação. Esse é o cristão que entra no banquete. Apocalipse 19, verso 7, vai dizer: alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Amém. A mentalidade da igreja que vai encontrar com Jesus e que anseia por esse dia é uma igreja que se prepara, pois Jesus não casará com uma menina
mas como uma noiva madura, preparada, que perseverou, que guerreou e que lutou. 2 Pedro vai dizer lá no capítulo 3, verso 11: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade. Amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Essa vida de preparação que nós estamos falando, das 5 virgens prudentes que entraram para o banquete, essa vida de preparação para a volta de Jesus, nada mais é do que a vida de santidade. E a gente já falou muito sobre isso aqui na igreja. A gente teve uma série só sobre a santificação, explicando o que é esse processo, o que é a santidade. Nós precisamos entender que nós somos um povo separado, exclusivo de Deus. Meu irmão, você é separado. Você é um povo que pertence somente a Deus. E que por isso agora as suas atitudes são diferentes. Porque se você pertence a Deus, suas atitudes correspondem àquilo que o agrada. Nossas atitudes vão se diferenciar dos outros, dos sistemas diferenciados e caracterizados desse sistema caído. O povo que se prepara e vive uma vida santa diante de Deus é o povo que vive o discipulado de Jesus. São pessoas que buscam todos os dias negar o velho homem, negar os desejos da carne, para se parecer ainda mais com Jesus. As pessoas que se preparam e que vivem no reino dos céus, aqueles que vivem uma vida constante de obediência a Deus, a vida cristã. Aquelas virgens imprudentes tomaram a atitude certa de estarem no local do encontro com o noivo. As virgens imprudentes estavam no local de encontro com o noivo. Mas quem participou do banquete não foi quem fez algo correto em algum momento. Quem participou do banquete foi quem já estava se preparando e vivendo uma vida na esperança do encontro com o noivo. Não é o noivo vai chegar, eu preciso pedir perdão. O noivo vai chegar, eu preciso me arrepender agora. Não, o noivo vai chegar. E até lá eu vou viver uma vida de perseverança, porque um dia eu vou encontrar com Ele. E porque um dia eu vou encontrar com Ele, esse agora vai ser o foco e o objetivo da minha vida. Eu vivo em função disso. Essas eram as virgens prudentes. Assim como aqui no final do Sermão do Monte, que a gente acabou de ler em Mateus 7, Jesus deixa claro que não basta reconhecer e dizer Senhor, Senhor, não basta. Não basta, meu irmão, entenda o que eu vou dizer, não basta aceitar a Jesus. Falar que você é um cristão. Por muitas vezes a gente cresceu em um meio evangélico, em um meio cristão, onde basta só confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, que você será salvo. A Bíblia, quando diz, confesse com a sua boca que o Senhor é o seu Senhor e Salvador, você será salvo, ela fala num contexto de perseguição, onde quem confessava estava disposto a morrer, porque havia perseguição. E se na época eu falasse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele é o meu Rei, a morte estaria logo à frente, provavelmente eu morreria. Então aqueles que falavam com a própria boca, que confessavam a Jesus, eram pessoas que já tinham entendido na sua mente, no seu coração, quem Jesus era, e por isso confessavam com a própria boca. No nosso contexto brasileiro, falar que é cristão, falar que aceitou a Jesus, é algo tão confortável,
Todo mundo fala no Brasil, basicamente, que é convertido. Ah, eu creio em Jesus. Mas o que a Bíblia deixa claro para nós, que não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta acreditar que Jesus é Deus. O que a Bíblia deixa claro para a gente, o discipulado com Cristo, é sobre uma vida de aceitação a Jesus. É sobre uma vida de arrependimento diário. É sobre o estilo de vida. É sobre entender no nosso intelecto e no nosso coração que Jesus é o Senhor. Viver em função disso e confessar sim com a própria boca: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador todos os dias. Porque de nada vale falar uma vez da boca para fora e não ter arrependimento no coração, e não ter transformação de mente. De nada vale. O cristão que será salvo é o que perseverou, e não o que em algum momento disse da boca para fora. Mas entenda algo: perseverar, se manter firme e constante até o último dia, não nos exime do erro. Nós vamos sim errar, eu e você, nós vamos errar, pecar até o último dia, mesmo perseverando, mesmo nos preparando, nós vamos sim errar. O cristão que se prepara e vive uma vida de santidade não é aquele que não erra, mas é o que se arrepende e corre para os pés de Jesus diariamente, constantemente. E você pode estar olhando para a sua vida: Filipão, eu não vou conseguir perseverar, eu não vou conseguir aguentar firme até o último dia. Meu irmão, entenda que não é sobre deixar de errar, não é sobre não cometer pecados, mas é sobre se arrepender todos os dias. É sobre correr aos pés de Jesus todos os dias. Quem não errará? Mentiroso é aquele que diz que não peca. E por isso você não tem que ter medo da volta de Jesus. Quando eu disse no início, Jesus vai voltar, e a igreja falou aleluia, glória a Deus, tem que ser esse o sentimento, e não um sentimento de temor. Meu Deus, eu tenho medo, Filipão, tenho medo de ficar para trás. Filipão, se Jesus voltar, Filipão, e eu estiver em pecado, eu vou ficar. Filipão, se Jesus voltar e eu estiver errado, eu vou ser condenado, Filipão. Você não tem que ter medo da volta de Jesus. Claro, se você é um cristão verdadeiro. Você não tem que ter medo da volta de Jesus. Porque o que te garante a morada eterna com Ele não são seus erros e também não são seus acertos. O que te garante a salvação eterna é o próprio sacrifício de Jesus naquela cruz. Se dependesse do meu acerto ou do meu erro, eu estava lascado. Graças a Deus que não depende de mim. Para quem aceitou verdadeiramente a Jesus, se arrependeu e entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tem agora o sangue de Jesus cobrindo toda a sua vida. Aquele que confessou Jesus verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados, tem aquele sangue derramado cobrindo toda a nossa vida. A Bíblia diz que agora que nós estamos em Jesus, nós fomos justificados, nós fomos adotados como filhos para sempre. O Deus que adota não desadota. E todos os pecados do nosso passado, do presente e do futuro foram perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. Todo aquele que entregou sua vida completa, se arrependeu verdadeiramente, necessariamente uma vida de santidade, de discipulado com Jesus. Necessariamente. E por isso anseia pela volta de Jesus, porque entendeu que Ele é o maior bem que nós podemos ter, e que nele nós temos a verdadeira e profunda alegria. É somente em Jesus.
Por isso nós desejamos que Ele volte. Por isso nós não temos medo da sua volta. Porque se nós temos algo de bom, foi Ele quem nos deu. Se nós temos a salvação, foi Ele quem nos concedeu. Se nós temos a alegria, prazer nessa vida, foi Ele quem nos deu. Por isso nós clamamos: volte, Senhor. Maranata, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, tudo que precisamos. Por isso nós clamamos ao Senhor: volte. Volte, Senhor. E eu sei que eu vou errar até o último dia da sua vinda, mas porque eu entendi a sua obra de amor sobre mim, eu preciso me arrepender e necessariamente viver uma vida santa, uma vida de discipulado e de guerra contra o pecado, para me parecer mais contigo, Jesus. E porque nós queremos tanto ver Jesus, porque nós queremos tanto estar com Ele, nós vivemos uma vida de constante preparação para esse dia tão esperado. Mas entenda algo que a parábola também vai nos ensinar: é que a preparação não pode ser emprestada. Essa guerra, essa vida de preparação não pode ser terceirizada. As 10 virgens imprudentes tentaram usar da preparação das prudentes, mas não foi possível. As imprudentes pensaram: opa, as 5 se prepararam, então vamos usar a preparação delas para a gente poder entrar no banquete. E Jesus deixa claro para nós que isso não é possível. Nós até conseguiremos ajudar outras pessoas a se prepararem. Na verdade, esse é o nosso chamado do discipulado com o nosso irmão. Fazer o nosso irmão mais parecido com Jesus. Fazer ele se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Nós temos sim que ajudar o nosso irmão a perseverar, a se preparar. Mas jamais nós conseguiremos terceirizar a preparação individual nossa. Jamais. O arrependimento é individual. Jamais, meu irmão, dependa do pastor ou de algum líder e amigo para se parecer mais com Jesus. O pastor e o líder não é seu intermediador com Jesus. Não terceirize a ele uma responsabilidade que é sua. Não terceirize. Pare de colocar outras pessoas no lugar da responsabilidade que é somente sua. Ah, porque o pastor não me manda mensagem, por isso eu vou me afastar de Jesus. Tenha misericórdia. O erro, preste atenção nisso, meu irmão. O erro e o acerto do outro não pode ser decisivo na sua vida de crescimento com Deus. O erro e o acerto da outra pessoa não pode ser decisivo na nossa vida de crescimento com Deus. É maravilhoso que a outra pessoa nos agregue, nos ajude, mas e se a outra pessoa falhar? Mas e se a outra pessoa errar com a gente? Deus já possibilitou tudo o que você precisa para se parecer mais com Jesus. Deus já concedeu tudo o necessário para que você desenvolva a sua vida de santidade e de preparação. Deus já enviou Jesus para fazer toda a obra de reconciliação. Já te presenteou com o Espírito Santo. Ele já te deu a palavra dele, a Bíblia de Deus, que dá para você ler todo dia, aprender todo dia, em vez de ficar: ô pastor, o que é isso, pastor? Ô pastor, meu irmão, mergulhe nisso aqui, meu irmão. Chega no pastor e fala: ô pastor, eu descobri isso na Bíblia, olha que bênção. O pastor: ô meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus porque você está desenvolvendo a sua fé. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, é isso. Vamos todos juntos desenvolver a nossa fé, mas jamais terceirize a preparação que deve ser sua. Portanto, não seja como as virgens imprudentes, que não se prepararam e tentaram emprestar das outras algo que era a responsabilidade delas.
Jesus voltará. Isso é um fato. Deve sim gerar um tremor em nossos corações, que Jesus voltará. Mas um tremor seguido de uma grande felicidade e alegria. A Bíblia diz que uma hora, em algum momento, todo joelho se dobrará diante de Jesus. É inevitável o seu encontro com Jesus, tanto para bem quanto para mal. Uma hora todos olharão face a face no Senhor, de joelhos dobrados. Alguns com medo, outros com tamanha felicidade, porque chegou a hora. Aleluia. Mas pode ser que demore. Mas o ponto é como tem sido a nossa vida no aguardo desse grande dia. A reflexão para você nessa noite é: você tem vivido uma vida de santidade, de imitação de Jesus? Você tem vivido uma vida de preparação? Mas existe uma questão importante aqui. A gente só se prepara verdadeiramente para algo quando a gente deseja verdadeiramente determinada coisa. Quem encontrou prazer, quem encontrou beleza em determinada questão, vai se preparar para isso. Porque quem deseja, se prepara. A noiva, vamos pensar no casamento do nosso contexto. A noiva que vai se casar com o seu amado noivo, faz o possível para se vestir da forma mais bela, que agrade aquele noivo. A noiva que deseja profundamente casar com o seu amado, o seu futuro marido, faz aquilo que ele gosta, se veste da maneira que o agrada, e o alegra com as melhores atitudes, porque ela deseja tanto aquele noivo, aquele amado, que ela faz o possível para o alegrar. Ela passa a melhor maquiagem, coloca o melhor vestido e se apresenta para que ele olhe com bons olhos. Porque ela deseja tanto o noivo, é que ela se prepara. E a pergunta é: quem Jesus é para você? Vale a pena viver uma vida em função do dia do encontro? Um dia nós encontraremos Jesus. Como nós o encontraremos? Se nós o amamos, verdadeiramente nós colocaremos nossas melhores vestes. Nós nos comprometeremos em fazer as melhores coisas, em termos as melhores atitudes, para que Ele se alegre de nós. Porque nós desejamos tanto Ele, é que nós preparamos. O cristão verdadeiro, o servo bom e fiel, é aquele que anseia pelo dia do encontro, e que por isso molda toda a sua vida para chegar preparado nesse dia. Esse é o cristão fiel e verdadeiro. Nós podemos tirar como exemplo a vida de Paulo, um homem fiel e verdadeiro, um cristão fiel e verdadeiro, que disse: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, viver quer dizer, eu vou glorificar a Jesus em tudo que eu fizer, mas eu prefiro ainda mais morrer, porque eu encontrarei com Jesus. Eu prefiro morrer para mim é lucro, porque eu encontrarei com o prazer da minha vida, com o meu amado, com o belo. A gente pode usar de exemplo também um grande homem de Deus que morreu esses dias,
um teólogo, um pastor abençoado, Tim Keller, onde as suas últimas falas foram: sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para vê-lo. Olha quem Jesus era para Paulo, olha quem Jesus era para Tim Keller. E a pergunta é: quem Jesus é para você? Um Deus tirano, um Deus bravo, irado. Jesus para você é a sua única forma de se escapar do inferno. Quem Jesus é para você? Ele pode ser o Jesus da Bíblia, ele pode ser o Jesus verdadeiro, aquele Deus que se fez acessível para morrer no meu e no seu lugar. É esse Jesus. O Jesus é aquele Deus que entendeu da sua dor e da sua escravidão do pecado, e que por isso sofreu a morte de cruz, para te libertar. Esse é o Jesus. O Jesus é aquele Deus que tem braços abertos para te acolher. O Jesus que tem os braços abertos para acolher pecadores arrependidos. O Jesus é aquele que se compadece do seu sofrimento, e que olha para Lázaro morto e chora, e que olha para as suas lutas, a sua dor, as suas lágrimas, e chora junto com você. Esse é o Jesus. Queria pedir para você se colocar de pé, por favor. Meu irmão, minha irmã, qual imagem você tem de Jesus? Qual imagem você tem de Jesus? Se for a imagem correta de quem Ele verdadeiramente é bem provável que você esteja vivendo uma vida santificada e de preparação para o encontro com Ele. Se você enxerga Jesus da maneira correta, você está vivendo uma vida de perseverança e de guerra contra o pecado. Pode ter certeza disso. Porque se você ama Ele verdadeiramente, você se prepara para encontrar com Ele todos os dias, e no dia final você vive essa vida de constante perseverança. Mas se você tem medo da volta de Jesus, se você tem medo de morrer, meu irmão, se tem uma grande verdade sobre a nossa vida aqui: nós vamos morrer. Todos sabem disso. Você tem medo da volta de Jesus, você tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é bem provável que você ainda não conheça Jesus verdadeiramente. Se você tem medo de encontrar com Deus face a face, é bem provável que você ainda não o conhece verdadeiramente. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Meu apelo nessa noite para você, a ponto de mudar todas as suas atitudes, a ponto de não negociar contra o pecado e os desejos da carne, porque você se encontrou com quem pode te salvar. Você se encontrou com quem pode te dar a verdadeira felicidade que até hoje você não encontrou. Essa vida dá felicidade passageira e momentânea. Mas quando você conhece o Jesus verdadeiro, Ele te alimenta com uma felicidade que não passa e que é eterna. Ele é o único que dá prazeres eternos e não passageiros, como o pecado. E porque você encontrou tudo isso nele, a sua vida agora muda. Não tem como, ela tem que mudar. Você agora passa a viver uma vida de santidade, uma vida que o alegra,
uma vida de preparação, porque um dia você irá encontrá-lo face a face. Portanto, nessa noite, se à medida que a gente foi falando aqui, conversando, você foi entendendo que você não conhece Jesus verdadeiramente, porque você tem medo de encontrá-lo, e que por isso você não tem vivido uma vida de preparação, mas você tem vivido uma vida de entrega ao pecado, se arrependa nessa noite, meu irmão. O Evangelho é uma boa notícia. Essa boa notícia chama-se Jesus. Jesus é o que preenche, é o que dá alegria, é o que dá sentido e propósito. Por isso, nessa noite, decida realmente se entregar a Ele. Decida realmente se entregar a Jesus, a ponto da sua vida mudar. Pai, nesse momento nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos nos arrepender diante de Ti, Jesus, porque talvez nós não Te conhecemos verdadeiramente. Senhor, tem pessoas aqui que talvez ainda não Te conheceram verdadeiramente. Senhor, por meio do poder do Teu Espírito, revele a essa pessoa quem o Senhor é. O Deus que salva, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que transforma. Que nesse momento, Pai, nós possamos fazer uma aliança contigo e não dizer apenas da boca para fora que nós Te aceitamos. Que nesse momento nós possamos ter nosso intelecto transformado, nossos corações transformados, a ponto agora de confessar com a nossa boca que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é tudo que nós precisamos. E que por isso nós vamos Te confessar em todo canto, para todas as pessoas que nós Te aceitamos, que nós Te queremos. E nós clamamos para que o Senhor transforme os nossos corações. E que a partir de hoje, pessoas aqui, que a partir de hoje essa comunidade, porque agora entendeu quem o Senhor é, possa viver uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado, uma vida de amor ao próximo, porque nós fomos amados, e porque nós fomos amados pelo Senhor, agora nós temos a capacidade de amar. Uma vida de perdão, que nós possamos liberar o nosso coração e perdoar aqueles que nos ofenderam, porque o Senhor nos perdoou, mesmo nós tendo ofendido o Senhor, Pai. Que nessa noite possa haver reconciliação, que nessa noite pessoas que estavam amarguradas com outras pessoas possam chegar para elas e falar: eu fui alcançado pelo perdão de Jesus e por isso eu Te perdoo. Senhor, levante aqui uma comunidade que persevera, pessoas que decidiram viver e entregar a vida a Ti, pessoas que nesse instante estão renovando o relacionamento contigo e que vão viver uma vida de preparação até o último dia, até o dia que nós reinaremos no reino onde não haverá mais choro, não haverá mais dor e nem pecado, haverá apenas a presença gloriosa do nosso Senhor. E é isso que nós queremos, e é para isso que nós caminhamos. A nossa vida é moldada agora para esse dia, para o dia do encontro com o noivo. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos.